Olá, eu sou o Dr. Luan Passos, biomédico e anatomista, e o vídeo de hoje é um pouco diferente de uma aula convencional. Ele é um compilado completo da segunda temporada do meu podcast Anatomia Todo Dia, disponível no Spotify. Esse projeto ele nasceu para a gente estudar anatomia e fisiologia da forma como os livros clássicos de anatomia e fisiologia estudam, mostram para a gente, porém em forma de pílulas diárias de conhecimento. A ideia aqui é a gente entender como que o corpo funciona, entendendo todos os processos que acontecem por trás. Cada episódio do podcast aprofunda um pouquinho dessa base. E aqui no canal eu reúno todo o conteúdo de uma temporada, de um capítulo, e transformo em vídeo para que a gente consiga se conectar e continuar estudando. Se você está começando agora, esse vídeo vai ser a sua base. E se você já ouviu a temporada, isso aqui vai conectar tudo. Lembrando que temos já disponível aqui no canal o vídeo da primeira temporada e temos no Spotify o conteúdo completo da primeira e da segunda temporada. Então não deixe de acompanhar. Se você já sentiu que estudar anatomia, fisiologia parece um monte de informações jogadas, esse vídeo serve exatamente para mudar isso. Tudo na anatomia e fisiologia começa muito antes de órgãos, de tecido, de sistema, até mesmo de célula. Se você já ouviu a segunda temporada do podcast Anatomia Todo Dia, disponível no Spotify, você já sabe do que o corpo humano é feito. Mas e você que ainda não ouviu o conteúdo? Você sabe do que o corpo humano é feito? O corpo humano ele é feito de matéria. Tudo que existe fisicamente é matéria. Ossos, articulações, sangue, hormônios, enzimas, absolutamente tudo. E toda matéria, assim como tudo que a gente viu até agora na anatomia, segue um nível de organização. Então nós vamos ter os átomos que vão se unir e vão formar as moléculas, que por sua vez, quando estão organizadas de alguma maneira, vão permitir que aconteça a nossa vida. Então imagina um papel, uma folha sulfite, com várias letras aleatórias. Se a gente não junta essas letras, nada faz sentido. Quando a gente começa a juntar essas letras, nós começamos a formar palavras, que por sua vez, quando começamos a juntar as palavras, vamos ter frases, e frases juntas, vamos ter os parágrafos. Na anatomia, os átomos são as letras. Um erro muito comum quando a gente começa a estudar o nível químico de organização é achar que química é algo muito distante, é algo de uma coisa de laboratório. Mas o seu corpo é feito exatamente disso. Se a gente não entender o nível mais básico de organização do corpo humano, a gente não vai conseguir entender o resto. E aí vai virar o que a gente não quer, a decoreba. Então, como eu falei, nós temos primeiro os átomos que vão se unir e formar as moléculas para que a gente tenha a nossa vida propriamente dita. Mas esses átomos, eles não se unem por acaso. Existe algo que une eles e que mantém eles unidos. Os átomos eles se ligam a partir de ligações químicas. Essas ligações não são meros detalhes técnicos. Eles explicam exatamente por que uma molécula existe e como que ela se comporta dentro do nosso corpo. Pensa, por exemplo, em pessoas formando relações. Algumas relações são fracas, passageiras, já outras são mais fortes, duradouras. No corpo humano acontece exatamente a mesma coisa. E o erro mais comum aqui na ligação química é achar que elas são algo fixo, mas no corpo humano tudo é dinâmico. Se as ligações, por exemplo, não pudessem se desfazer, nada mudaria. Se elas só se desfizessem, nada iria se manter. E quando essas ligações elas se formam ou se quebram por algum motivo, acontece algo muito importante aqui que vamos estudar no nível químico de organização: as reações químicas. A reação química não é uma exceção no nosso corpo, ela é uma regra. Tudo que acontece no nosso corpo acontece a partir de reações químicas. As reações químicas, elas acontecem o tempo
Pensa no corpo como uma cidade viva. Construções acontecendo de um lado, demolição do outro, utilização de energia, resíduo sendo produzido. Se as reações param, a vida para também. E se as reações falham por algum motivo, aí nós podemos ter o início de algumas doenças. Então você está vendo? A vida é química acontecendo o tempo todo, sem parar. Muita gente acha que metabolismo, por exemplo, é só a queima de calorias. Mas na verdade, o metabolismo é a química, as reações químicas acontecendo no seu organismo. Então até aqui a gente falou de substâncias que criam o ambiente onde a vida acontece. Mas é importante a gente entender uma coisa: nem todas as substâncias têm o mesmo nível de complexidade. Algumas substâncias são simples, mas indispensáveis para a nossa vida. Já outras são complexas, especializadas, elas carregam função. E essa pequena diferença muda completamente a forma como o corpo funciona. Algumas substâncias que temos no nosso organismo são chamadas de compostos inorgânicos. Elas não formam grandes cadeias complexas, como outras moléculas, mas elas são indispensáveis para a nossa vida. São essas substâncias que vão criar o ambiente perfeito, o ambiente ideal para que a nossa vida aconteça. O principal composto inorgânico que temos no nosso corpo é a água. A água ela representa mais da metade do nosso corpo. Isso não é um detalhe. Sem a água, as moléculas não se encontram, as reações não acontecem, o metabolismo simplesmente para. A água é o meio onde tudo acontece. Além da água, nós também temos os sais minerais. Eles participam da condução elétrica, da geração de impulsos nervosos, do equilíbrio químico, da contração muscular. Ou seja, esses compostos inorgânicos, são fundamentais para a nossa vida. Eles não carregam uma função muito complexa, mas eles criam a condição perfeita para que tudo aconteça. Agora que o ambiente está montado, vamos entrar nos verdadeiros protagonistas da nossa vida. São eles que armazenam energia, constroem substâncias, guardam informações. Estamos falando dos compostos orgânicos. Eles são mais complexos porque eles têm funções específicas. São eles que fazem o corpo funcionar de verdade. Nós podemos dividir os compostos orgânicos em 4 tipos: carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Então, começando pelos carboidratos. Eles são a principal forma de energia rápida do nosso corpo. Mas quando você come um pão, ele não vai virar energia automaticamente. Existe uma série de reações químicas que devem acontecer até que a glicose se transforme em ATP. Um grande erro é achar que o carboidrato é vilão. O carboidrato não é um vilão. Ele é um combustível para as nossas células. Mas como o corpo não vive só de energia rápida, nós temos também que armazenar energia a longo prazo. E para isso existem os lipídios, que são a nossa bateria de longa duração do corpo. Os lipídios, eles armazenam energia, eles também estão presentes na membrana celular, através da bicamada lipídica, e também ajudam no isolamento térmico do nosso corpo. Então tá, até agora a gente falou de energia, mas alguém precisa ir lá e executar as funções. E para isso nós temos as proteínas. Elas são as moléculas mais versáteis do nosso corpo. Elas vão formar estruturas, catalisar reações, transportar substâncias e também gerar movimento. Mas para a gente finalizar, quem decide qual proteína será produzida? É aqui que entram os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, eles vão armazenar a informação genética e dizer ao corpo, ensinar o corpo a como produzir as proteínas específicas. Então, os carboidratos fornecem energia rápida, os lipídios armazenam energia e também formam as membranas celulares, as proteínas executam diversas funções no nosso corpo e os ácidos nucleicos, eles vão guardar a nossa informação genética.
Esses quatro juntos é o que torna a nossa vida possível. O corpo humano, ele não é um monte de órgãos soltos. Ele é matéria organizada, ligada, reagindo o tempo todo. Quando você entende o nível químico de organização, todo o resto começa a fazer sentido. Inclusive agora, no Spotify, já estamos na terceira temporada do podcast, onde estamos falando do nível celular de organização do corpo humano. Então, quando a gente começa a entender melhor a parte química de organização, a parte celular começa a fazer muito mais sentido. Você decorou alguma coisa até aqui? Não, né? A gente só está entendendo anatomia e fisiologia um passo de cada vez. Se você, assim como outros alunos, também quer aprender anatomia e fisiologia sem decoreba, não deixe de acompanhar os vídeos aqui no canal no YouTube e também o conteúdo completo no podcast Anatomia Todo Dia, disponível no Spotify. Não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Aqui a gente vai construir o conhecimento um nível por vez.